Quem nunca ouviu falar no Triângulo das Bermudas, um lugar sombrio e misterioso que causou vários desaparecimentos de navios e aeronaves? Pois em Hong Kong existe um lugar muito similar ao Triângulo das Bermudas, onde várias pessoas desapareceram de formas misteriosas e nunca mais foram encontradas. Não se sabe o que aconteceu com essas pessoas, até que um homem deu um relato arrepiante contando tudo o que ele viveu nesse local durante 4 dias. Olá, seguidores queridos desse canal maravilhoso, eu sou Daniele Vendramini e, como eu prometi, hoje trago outro caso arrepiante, tanto quanto da semana passada, que você pode conferir aqui na nossa playlist. Então aproveita esse final de semana para maratonar nossos vídeos feitos com muita dedicação para você, ok? E já vai pegando a pipoca e senta aí no sofá que o caso de hoje vai lembrar sobre um local que é cheio de mistérios. Quem nunca ouviu falar do Triângulo das Bermudas? Pois é, o caso de hoje não é sobre esse local, mas é de um local bem parecido, com muitos mistérios, que vai deixar você com muitas interrogações na cabeça. Hoje vamos falar dos portais de Sai Kung. Se você já ouviu falar, deixa aqui o seu like, mas se ainda não ouviu falar nesse portal, deixa o like de qualquer maneira que a gente precisa de incentivo, né? Aproveita e se inscreve aqui no canal. Agora pega a pipoca e vamos ao caso. O caso aconteceu em uma cidade que fica no nordeste de Hong Kong. É um lugar que atrai as pessoas por possuir uma natureza bem preservada, florestas, praias maravilhosas e várias trilhas que levam a belas vistas. Algumas pessoas procuram esse lugar para descansar da agitação da cidade e se deleitar em suas reservas naturais e seus parques. Mas ao mesmo tempo que atrai as pessoas por sua beleza e tranquilidade, ele assusta muitos por acontecerem coisas estranhas nessa região. Algumas pessoas acreditam que Sai Kung possui portais de outras dimensões, pois já ocorreram vários desaparecimentos e mortes estranhas na área. O incidente mais conhecido aconteceu em setembro de 2005, quando o número de emergência de Hong Kong, que lá é 999 e aqui no Brasil é 190, enfim. O operador recebeu uma ligação estranha, na qual era um policial que em seu dia de folga resolveu fazer uma caminhada em uma das trilhas de Sai Kung. Mas acabou se perdendo. Ele tentou achar o caminho de volta, mas não conseguiu e resolveu ligar para a emergência. O operador então pediu que ele desse um ponto de referência para tentar saber onde ele estava, e o policial disse apenas uma sequência de números: 487020. Pois lá em Hong Kong as trilhas são numeradas por coordenadas, então a cada 500 metros existe uma placa mostrando as coordenadas do exato local onde a pessoa se encontra, para que caso ela se perca, seja encontrada com facilidade por essa numeração. O operador, pensando se tratar do número da coordenada da trilha, pesquisou a numeração para saber onde ele se encontrava, mas ao pesquisar no sistema ele descobriu que não existia lugar nenhum com aquelas coordenadas. A ligação estava bem ruim, apresentando muitos chiados. Os dois não se ouviam bem, então o policial falou que ele havia passado da placa 5870 e que aquela era a sua localização. O operador questionou, dizendo que ele havia falado os números 487020, e o policial respondeu que aqueles números não eram as coordenadas que estavam em um dos pilares, mas se tratava de uma senha. O operador não entendia o que o policial estava dizendo e no final da chamada o policial parecia estar correndo muito ofegante. E no fim ele só ouviu vozes gritando por socorro e a ligação caiu. A princípio o operador pensou se tratar de um trote, mas passou o número para os policiais, que confirmaram que o número pertencia a um dos policiais que trabalhava com eles e que realmente ele estava desaparecido. A mãe do policial confirmou que ele já havia feito várias trilhas por Hong Kong, o que confirmava que ele não era novato nisso, ele tinha bastante experiência. E depois dessa ligação, o policial nunca mais foi visto. Mesmo depois de uma busca feita por mais de 200 policiais e vários helicópteros no local, ele provavelmente havia se perdido.
Menos de um mês depois, aconteceu outro desaparecimento perto da região da trilha onde o policial desapareceu. No dia 2 de outubro de 2005, um homem de 23 anos de idade que trabalhava como escoteiro se perdeu em uma das trilhas de Sai Kang. Ele trabalhava como chefe de escoteiro e tinha muita experiência em trilhas e escaladas. Até fazia excursões por Sai Kang. E no dia do seu desaparecimento, ele estava como guia de 3 mulheres, que era uma trilha que duraria mais ou menos umas 3 horas. Estava muito frio naquele dia. Em um momento da caminhada, ele começou a se sentir mal e pediu que as mulheres continuassem a caminhada, que já estava quase no final, que ele iria descansar um pouco, mas logo eles as alcançaria. O tempo passou e elas estranharam o fato do rapaz não chegar. Na verdade, o rapaz nunca mais chegou. As mulheres resolveram tentar encontrar o escoteiro, mas ele não estava lá. Preocupadas, decidiram ligar para a polícia, que procurou o rapaz por 2 dias com cães farejadores. E no dia 4 de outubro, eles descobriram o seu corpo jogado em uma parte da floresta, onde a vegetação era bem densa, o que fazia de lá um local de difícil acesso. A polícia disse que provavelmente, ao fazer a trilha para retornar, ele deve ter caído em uma ladeira e acabou batendo a cabeça e, infelizmente, não sobreviveu. O mais estranho é que o seu corpo foi encontrado apenas a 12 metros de uma região onde os policiais tinham buscado por ele no dia anterior. Vários policiais e cães farejadores passaram bem perto do local e não o encontraram. Outros acidentes fatais aconteceram naquele local. Em janeiro de 2009, um motorista que fazia uma caminhada em uma das trilhas de Sai Kang também se perdeu e a família tentou ligar para ele diversas vezes no celular. E quando uma pessoa finalmente atendeu, do outro lado da linha não era o motorista, e sim um pescador que falou que encontrou uma mochila jogada em um dos rios da floresta e que ele pegou o celular que estava dentro da mochila. A polícia começou uma busca no local onde a mochila foi encontrada, mas o motorista nunca foi encontrado. Em 2011, uma pessoa ligou para o número de emergência falando que estava perdido em Sai Kang, mas a ligação foi cortada. Essa pessoa simplesmente desapareceu para sempre. E a situação mais recente foi em 2019 e 2020, quando 2 pessoas foram encontradas sem vida em uma das trilhas de Sai Kang. Uma delas, em 2019, foi encontrada em circunstâncias que parecia ter sido assassinada, e a outra pessoa, em 2020, parece que tropeçou, bateu a cabeça e morreu. A quantidade de mortes e desaparecimentos no local é surreal, mas levando em consideração que é uma mata densa e terrenos íngremes, que deixa as trilhas extremamente difíceis, podemos pensar que seria a causa dos acidentes frequentes. Porém, há um relato que pode mudar todo esse pensamento. Um homem diz ter se perdido por 4 dias em uma trilha de Sai Kang e diz ter vivido coisas bizarras por lá. Ele afirma que Sai Kang possui portais que teletransportam pessoas para outras dimensões. E isso é porque as pessoas desaparecem e nunca mais são encontradas. Ele comparou com o Triângulo das Bermudas. Chang era o nome do rapaz que viveu todos os horrores do local. Quando ele resolveu sair para caminhar em uma das trilhas de Sai Kang, no dia 18 de junho de 2016, na metade da trilha ele notou que o tempo estava fechando e, para evitar a chuva, decidiu voltar. Mas de repente o céu se abriu. Parecia que em poucos minutos o tempo decidiu mudar e em questão de segundos ele perdeu a consciência. Quando acordou, já era no dia seguinte. Ele notou que havia desmaiado na floresta, pois não viu a noite passar. Mas as coisas estavam diferentes ao seu redor. Não parecia ser o local que ele estava. Então ele tentou se localizar andando pelas margens do rio para ver se encontrava alguém. E ele encontrou 2 rapazes fazendo trilha. Ele começou a gritar pedindo ajuda, só que os 2 pareciam não ouvi-lo. Ele começou a correr na direção dessas 2 pessoas gritando, mas eles não pareciam estar vendo Chang. Quando Chang chegou perto das pessoas, elas simplesmente desapareceram. Ele falou que naquele momento ele se sentia um fantasma. Ele estava com fome e desidratado. Ele relatou que no caminho, enquanto ele procurava ajuda, ele chegou a ver pessoas conhecidas, mas que quando tentava chegar perto, elas desapareciam.
Chang já estava muito cansado e resolveu dormir até o dia seguinte. E quando ele acordou de manhã, ele reparou que o seu isqueiro e seus cigarros, que estavam bem ao seu lado, haviam desaparecido. Então ele começou a caminhar pela área e reparou que tudo estava diferente. A vegetação era diferente, as pessoas que estavam lá simplesmente não conseguiam vê-lo. Mas no quarto dia ele conseguiu falar com um turista que estava caminhando por uma das trilhas e pediu emprestado o celular desse homem. Foi então que Chang ligou para a polícia e ele foi resgatado, depois de 4 dias perdido na floresta. Algumas suposições é que pela fome e desidratação, Chang começou a ter alucinações, mas assim como ele, algumas pessoas acreditam que Sai Kang teria sim portais que transportam as pessoas para outras dimensões e que aquela região é muito carregada espiritualmente. Isso pode explicar o sumiço do policial que nunca foi encontrado, no local onde a numeração não batia com qualquer numeração de coordenada existente em Hong Kong. Algumas pessoas acreditam que o policial foi levado para uma outra dimensão, assim como o escoteiro experiente que não estava no lugar e no outro dia simplesmente o corpo estava. Enfim, o que você acha sobre esses mistérios envolvendo desaparecimentos e mortes? Você acredita nesses portais ou em algum fenômeno capaz de fazer uma pessoa simplesmente desaparecer? Porque eu não sei bem o que falar, pois ao mesmo tempo que sou bem cética, não posso negar que existem coisas que não dá para explicar. E eu já fico pensando por aqui se hoje eu vou conseguir dormir ou não depois dessa história. Na próxima sexta eu vou mudar um pouco o formato desses casos para ver se a gente consegue dormir em paz, no escuro, sem pular da cama com qualquer barulho, porque esses 2 últimos casos foram assustadores. Bom, pessoal, um grande beijo a todos e aguardo vocês na próxima sexta. Tenham todos uma ótima semana e, quem sabe, um bom sono.